alto mar e as ondas vêm me agitar. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, minha saudação especial para todos os irmãos católicos e não só aqueles que nos acompanham e que podem ver este vídeo. Nós estamos aqui nesse projeto Deus Sabe, Deus Cuida, para mais uma vez fazermos o nosso lembrete sobre o Evangelho deste domingo. Estamos a nos referir do domingo 12, ou então 12º domingo do tempo comum, este que passou. E nós estamos aqui para fazer com que a nossa homilia chegue a mais pessoas que não estiveram conosco. Nossa pretensão não é fazer uma exegese em torno da Sagrada Escritura, mas é trazer a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa atualidade. Nós estamos a fazer este lembrete porque os nossos irmãos seminaristas, sobretudo um grupo de seminaristas de Angola, pediram que o Frei fizesse alguns comentários em torno da homilia de hoje e que enviasse ou postasse nas redes sociais para que eles também tenham algumas orientações para as suas partilhas nos núcleos, assim como na catequese. Esperamos que esta nossa partilha possa também ajudar aqueles que têm partilhado a palavra nos núcleos aqui em Moçambique, os catequistas, assim como os seminaristas. E por que não algumas freiras e todos os agentes da pastoral. Então, para entrarmos mesmo no assunto, mas antes gostava de dizer que nós estamos a gravar este vídeo no estúdio.mz, fica aqui na Matola. Depois nós vamos deixar o nosso endereço aqui para que você também possa procurar por esse estúdio para gravar a sua mensagem de homenagem a alguém que você ama, ou então um vídeo de família, de comemoração, entre outras atividades que você possa produzir aqui. Então, o estúdio se chama .mz. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de domingo, este que nós estamos a fazer a recapitulação, ele foi tirado do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. O Evangelho diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia muita água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve então grande bonança. E disse-lhe Jesus: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós, Senhor. Nós poderíamos fazer então o beijo do Evangelho, mas nós estamos a usar esse dispositivo e ele é sensível ao nosso toque, porque nós não podemos fazer isso, lamentavelmente. Por quê? Porque Santo Agostinho disse assim: quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Não é por acaso que os padres, depois do Evangelho, eles fazem o beijo ali da palavra de Deus. Seria bom que você também lá em casa, depois de fazer a sua leitura da Bíblia, você beija ali o Evangelho, você estará a beijar o próprio Deus, hein?
Então, indo para a nossa homilia hoje, a primeira coisa que nós precisamos saber neste 12º domingo do tempo comum é que a mensagem central é a tempestade que muitas vezes fustiga a nossa vida. Essa é a principal mensagem, a tempestade. A tempestade vai bater a porta da nossa vida. E essa tempestade, ela traz consigo suas consequências. A tempestade, ela vai bater para todas as pessoas, tanto aqueles que têm Jesus no coração, quanto aqueles também que não acreditam em Jesus. O mais importante é como nós nos posicionamos quando a tempestade bate na nossa vida, bate no nosso barco, bate então no nosso coração. Então, a primeira coisa aqui, para nós comentarmos este evangelho de hoje, é preciso entender que Jesus é quem ordena aos seus discípulos para que eles fizessem uma travessia, atravessassem o mar. Significa que estavam numa margem e deveriam entrar noutra. Se fosse aqui em Moçambique, poderíamos dizer, ou eles estavam na ilha do Inhaca a pregar o evangelho e deveriam atravessar para já essa parte de Maputo. Ou então eles estavam em Catembe a pregar o evangelho e deveriam fazer aquela travessia ali. Na altura não tinha, lá onde Jesus estava, não tinha ponte Maputo-Catembe, não existia essa ponte. Então havia aquela travessia. Aqui a palavra de Deus diz que existiam barcos e barquinhos. Então Jesus disse, vamos atravessar. Mas por que Jesus diz isso aí? Essa deve ser a primeira pergunta para você entender o evangelho de hoje. Primeiro, porque Jesus estava a pregar o evangelho. Jesus estava a fazer coisa que só ele sabia fazer. Para você entender, Jesus gostava de duas coisas sobretudo. Pregar o evangelho, por isso nós ouvimos Sermão da Montanha. Ele pregava o evangelho. Depois de pregar o evangelho, Jesus começava a operar os milagres, a curar as pessoas e a multiplicar pães, porque as pessoas ficavam com fome. Então depois aí Jesus começava a fazer o quê? Jesus começava a alimentar a multidão. Seria bom que nós também, os pregadores, tivéssemos essa graça, tivéssemos esse poder de depois da missa começar a multiplicar pães e dar aos fiéis. Eu acho que o padre que começar a fazer isso terá uma multidão enorme como Jesus fazia. Então, depois de Jesus alimentar o povo, depois de Jesus fazer milagres, depois de Jesus pregar, ficou cansado. Não só ele, assim como os seus discípulos. Jesus começou a reparar nos seus discípulos, reparar no Pedro. Pedro estava todo ele esgotado. Começou a reparar no Filipe. Ele viu que Filipe também estava super exausto. Começou a reparar no Natanael. Natanael também estava destruído de cansaço. E quando ele repara assim para Barnabé, Barnabé estava já sonolento. E Jesus disse, não, já não dá. É melhor que a gente pare por aqui. Então Jesus parou ali e disse aos seus discípulos, se a gente não sair daqui, nós nunca vamos parar de trabalhar. Então, entre no barco, vamos fugir dessa multidão, porque nós também precisamos descansar. Entenda uma coisa aqui, até Jesus precisava de descansar e passava de um lado para o outro. Agora, quando o padre também diz, olha, eu quero descansar, é problema na igreja. É problema, muita gente não quer que o padre descanse. Então, é preciso que o padre também descanse, porque isso nós aprendemos com Jesus, primeira coisa. Então, ele diz, vamos passar para o outro lado. Eles entraram no barco, porque a promessa de Jesus era fazer uma travessia, era passar para o outro lado em que as condições são um pouco melhores, porque existe um espaço apropriado para quê? Para um repouso, uma serenidade, uma tranquilidade. Se calhar existia um jardim que eles iam só chegar, se deitar assim.
Você imagina aí Pedro a se deitar assim no jardim para descansar. Então Judas, que era o econômico, começar a distribuir refrescos ou frozen, dependendo daquilo que eles tinham. Mas naquela época não tinha frozen. O que tinha naquela época é vinho, né? A palavra de Deus fala de um vinho. Tinha que distribuir um vinho. Depois peixe também. Eles andavam com peixe ali. Peixe assado. Então cada um para aí. Vamos descansar. E eles começaram a descansar. Só que antes de chegarem ao lugar da promessa, que era para descansar, aí acontece alguma coisa. Mal deixaram a multidão, entraram no barco, veio o inesperado. Uma grande tempestade. Eu não sei se você já teve uma experiência de entrar no barco e do nada uma tempestade enorme. Se você nunca teve, você pode imaginar através de alguns filmes que você já viu. Só para você entender o que aconteceu naquele dia quando Jesus estava com esses discípulos. Então, não existia navio. Ali não era navio. Ali não era cruzeiro ali. Ali não era submarino. Eram barcos, se calhar barco à vela, né? Assim, então, do nada, água todo lado. E a palavra de Deus diz que as ondas começaram a jogar água para o barco. Então o barco começou já a afundar. Então todos os que estavam ali, os 12, começaram a ficar preocupados. Eles já viram que é hoje, não vamos conseguir atravessar. Nós vamos morrer aqui. Nem teremos o direito de velório. Nós nem teremos o direito de sermos enterrados em algum túmulo. Nós vamos morrer aqui. Mas existe algo que acontece de estranho. Em meio a toda essa tempestade, turbulência, olha, Jesus estava ali tranquilo, num sono profundo. Ele a dormir assim. Outros estavam desesperados que vão morrer. Até Pedro e outros até que eram experientes em natação, queriam até se lançar, preferiam se lançar ao mar e eles começarem a nadar até se salvarem, do que esperar algum milagre ali. Mas aí, quando um discípulo, eu acho que se calhar esse discípulo aí era Filipe, eu acho, não está escrito aqui. Então quando ele começa a dizer, Jesus, mestre, não te importas que nós vamos morrer, nós estamos aqui desesperados e você está aí a dormir, o que significa isso? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, quando esse discípulo pergunta a Jesus, é que existem pessoas que passam por dificuldades na nossa vida. Existem pessoas que passam por tempestades. E quando nós estamos a passar por tempestades, há outras pessoas que nem se importam com o nosso problema. E às vezes são familiares, são amigos, são pessoas que nós estávamos à espera delas, mas estão ali a dormir, porque o nosso problema não é o problema dessas pessoas aqui. Mas isso aqui se repete também quando Jesus estava em Getsemane. Jesus já, naquele momento, é que estava com uma tempestade interna, quando ele soube que Judas, naquela noite, viria lhe entregar. Então ele entra numa tempestade interna. Mas ali, o que acontece? Quando Jesus também está numa tempestade interna, interior, os seus discípulos dormem. Hoje, o evangelho que nós estamos a meditar hoje, nesse domingo, nesse 12º domingo, quem dorme é Jesus e quem está numa grande tempestade, num desespero, são os seus discípulos. Na nossa vida também, isso acontece. E para a nossa vida, nós vamos chamar de tempestade na nossa vida todos os problemas que nós estamos a passar. Existem pessoas casadas que os problemas inerentes ao casamento constituem a tempestade nesse barco do casamento. E há problemas, e há pessoas também que estão a viver um grande problema no seu serviço.
perseguições, tudo que elas fazem não recebe elogio. O seu chefe, quando vem, só ralha, insulta, não dá nenhuma palavra de afirmação, de encorajamento. Então anda aí com autoestima baixa, porque tudo que faz o seu chefe não aprova. Existem filhos também que estão a passar por uma grande tempestade, porque os seus pais não estão bem no casamento, porque o seu pai não cuida deles. Isso também é uma tempestade na nossa vida. Existem pessoas que têm muitas dívidas, que não vê como vão pagar aquelas dívidas aí. Então isso também, problemas familiares, problemas então de saúde, é a grande tempestade. Pessoas que têm tumor, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em crise de pânico, crise de ansiedade, pessoas que têm uma doença crônica, não importa. Mas todo o problema que nós temos na nossa vida, ele neste Evangelho é chamado de grande tempestade que entra na nossa vida. Mas quando essa tempestade está entrando na nossa vida, existe alguém que está a dormir, que não se importa com o problema que nós temos. Mas nós vamos entender ainda. Então, quando os discípulos perguntam a Jesus, olha, mas não te importas que nós pereçamos aqui enquanto você está a dormir? Aí Jesus acorda. Jesus acorda. Mas antes de nós falarmos da ação de Jesus depois de acordar, a pergunta que nós temos que fazer é: por que os discípulos vão enfrentar essa tempestade? Por que eles devem enfrentar se eles já estavam com Jesus? E se quem mandou para entrar no barco para fazer uma travessia é Jesus? Será que Jesus não sabia que haveria essa tempestade, se Jesus é omnisciente? Então, por que aconteceu a tempestade? Essa deve ser a pergunta de qualquer catequista, qualquer padre, qualquer pessoa que queira entender esse evangelho de hoje. Por quê? Nós temos que voltar para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3 a 17, nós encontramos também um trecho que fala da existência de uma grande tempestade num barco. Por quê? Porque naquele barco estava Jonas. E por que entrou a tempestade naquele barco? O próprio texto explica. Porque aquela tempestade estava a perseguir Jonas, porque Jonas havia desobedecido à vontade de Deus. Quando Deus havia pedido que Jonas fosse pregar em Nínive, ele fugiu. E porque fugiu, no barco em que ele entrou, aí houve uma grande tempestade, até que os marinheiros decidiram em lançar Jonas ao mar, e depois disso é que amainou a tempestade. Agora, nesse caso do evangelho de hoje, por quê? Os discípulos fizeram a vontade de Deus. É para a gente entender uma coisa aqui. É para a gente entender uma coisa. O fato de nós termos Jesus na nossa vida, no nosso barco, isso não nos isenta de passarmos por turbulências, por tempestades na nossa vida. Em outras palavras, o fato de você ser cristão, o fato de você ir sempre à igreja, pagar o dízimo, fazer suas orações, rezar o terço, não te isenta de ter problemas financeiros, não te isenta de ter problemas de saúde, não te isenta de ter qualquer outro problema que nós podemos chamar de tempestade. Mas isso por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito diante de Deus. É preciso que a gente entenda isso. É por isso que Paulo dizia, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E não só do mal, Deus pode tirar o bem. E nós vamos entender neste evangelho. Neste evangelho, nós estamos aí, os discípulos fizeram tudo como Jesus mandou. Eram obedientes. Estavam na direção de Jesus. Fizeram a vontade de Deus. Mas mesmo assim, foram fustigados por uma grande tempestade. E a pergunta, mas por quê? Aí Jesus acorda. Quando Jesus acorda, fantástico, ele só levantou o braço
E ele disse: acalma-te. E a tempestade se acalmou. Disse: aquieta-te. E as ondas, o mar se aquietou. Primeiro, nós temos que entender uma coisa aqui. Enquanto Jesus dormia, ele sabia que os discípulos estavam a passar por uma tempestade. É daí que a gente costuma dizer: Deus sabe. Sabe, Ele conhece as tempestades que você está a passar. Quando Jesus dormia ali, os discípulos pensaram que Jesus não sabia do que está a acontecer na vida deles. Por isso que eles perguntaram a Jesus: não te importas que nós pereçamos? Nós podemos morrer, isso não é do seu interesse. Quantas vezes você também já fez essa pergunta para Jesus? Quando as coisas estavam a ir para baixo, quando você estava lá no fundo do túnel, quantas vezes? Quantas vezes você pensou que Deus te abandonou? Até outras pessoas acabaram trocando de igreja, porque estão à procura de um milagre. Porque nesse tempo em que está a passar a tempestade, elas não acreditam que estejam com Deus. Mas você tem discípulos aqui, estavam com Jesus ali. Significa o quê? O fato de você estar com Jesus, o fato de você ter Deus, isso não é suficiente para você não passar por dificuldades. O próprio Jesus, que é Filho de Deus e que é Deus, que poderia ter evitado a cruz, poderia ter evitado a angústia, o sofrimento, a dor, naquele momento da traição, ele passou por ali. E quem é você? Quem sou eu para não passarmos pelas tempestades só porque nós temos Jesus no nosso coração? Então o que eu quero que você saiba é que apesar de nós estarmos com Jesus, as tempestades virão. Mas mesmo assim, Deus sabe tudo o que acontece na sua vida. E quando isso não estiver a te fazer bem, Deus vai te livrar. Porque Deus sabe, Deus cuida. Ele vai cuidar de si. E o que nós estamos a ver aqui, quando já a tempestade não estava a fazer bem aos discípulos, aí Jesus acordou para fazer o quê? Para cuidar, porque Deus sabe, Deus cuida. Ele levantou, acalmou a tempestade, acalmou também o mar. Tudo ficou calmo. E é aí então em que Jesus vem fazer uma pergunta. Jesus faz pergunta não só a ti, não só aos discípulos, mas a mim também. Jesus está a dizer assim: por que tendes medo? Até existe essa música que foi cantada pelo Frei Gilson. Até eu sugiro que você acompanhe. Nós estamos aqui a colocar no fundo musical, no fundo desta nossa pregação, né? Então, acompanhe. Ele diz: por que tendes medo? Jesus está a perguntar isso aos seus discípulos. Ele diz: por que não tendes fé? Existe muita gente que acha que tem fé, que acha que acredita em Deus, mas só acha quando as coisas vão bem na vida. Você diz que acredita em Deus, que você é fiel, você é cristão, você é católico, quando você tem uma conta bancária com muito dinheiro, muito robusta. Quando você tem uma conta em dólares, quando você pode, quando você tem um Lexus, um BMW, uma Range Rover. Quando as coisas vão bem na sua vida, você diz que eu sou abençoada, eu sou abençoado, por isso tenho isso aqui, e isso é porque eu tenho fé. Quando o seu casamento vai bem, quando você sai com a sua esposa, viajam para Maldivas, viajam para a Europa, viajam para outros lugares, não só para lá, mas mesmo aqui em Moçambique, quando você sai com seus amigos, vai para o Sabor Latino, comer ali, fazer fotos boas, você diz: eu sou cristão. Outros até colocam a sua camisa, católico com orgulho, sou cristão com Jesus, mas tudo isso quando as coisas vão bem. Agora, eu quero perguntar a você, como fica a sua fé quando você descobre que o seu marido traiu a você? Como fica a sua fé quando você descobre que os seus pais não te amam como deveriam te amar? Como fica a sua fé quando você descobre que aquele que era seu grande amigo, ele te persegue, ele te calunia, ele tem inveja de ti? Como fica a sua fé quando você é diagnosticado
por uma doença rara ou por qualquer outra doença cuja cirurgia não pode ser aqui. É aí em que Jesus está a perguntar a você: por que tendes medo? Onde está a sua fé? Porque quando as coisas vão bem, é fácil dizer que eu sou cristão, dizer que eu acredito em Deus. O mais difícil é quando as coisas não estão a dar certo. E eu quero dizer a você que a fé, ela não é fé em dias bons. Ela só é fé, tem sua razão de ser quando as coisas não estão indo bem. É ali que você diz: eu acredito que as coisas vão melhorar. Hoje não estão bem, mas um dia as coisas vão melhorar. Até nós podemos buscar uma música mundana para colocar aí, como se diz, fé. Existe uma música aqui de um cantor angolano chamado Matias Damasio, que disse assim, aquela música se chama Magui. Ele diz assim: as coisas vão melhorar um dia. Então isso é que é expressão de fé. Hoje eu não estou bem, mas eu acredito que Deus vai operar milagre na minha vida e as coisas vão melhorar. Isso é que é ter fé. Então, se você estiver passando por um problema, eu quero dizer a você, meu irmão, não adianta em pensar entrar numa outra igreja porque você vai melhorar, haverá um milagre, porque na igreja católica não há milagre. Está a se enganar, meu irmão, minha irmã. Você está a se iludir. Porque esses discípulos estavam com Jesus ao lado, mas mesmo assim passaram por turbulências. Então, as turbulências, elas são inerentes à nossa vida. Nós sempre passaremos por turbulências. Iremos enfrentar situações adversas à nossa vontade. Então, as adversidades, elas são inerentes à nossa vida. E nós não precisamos mudar de igreja em igreja. Só estaremos a ser migrantes religiosos. E nunca nós vamos resolver, porque o que resolve, o que acalma a sua tempestade, o que acalma o mar é Jesus Cristo. Então Jesus acalmou aquela tempestade. Mas a pergunta também que podemos nos colocar é: e se Jesus não estivesse no barco, o que seria daqueles discípulos? E se Jesus não estivesse na sua vida, o que seria de você? O que seria de mim? Então, é preciso que a gente tenha Jesus no nosso barco, na nossa vida. Porque quando vier a tempestade, enquanto Jesus está do nosso lado, Jesus vai acalmar a nossa tempestade. Jesus vai acalmar o mar. Jesus vai trazer a bonança na nossa vida, porque depois da tempestade vem a bonança. Então, quando Jesus perguntou isso, os discípulos depois começam a dizer entre eles se reparam, quando viram aquilo acalmar. Isso era comum para os discípulos, porque eles viram muitos milagres de Jesus. E quando eles descobriram que tinha muitos milagres, quando Jesus, por exemplo, ele transforma a água em vinho, todos eles, uau, começam a dizer: já viste isso? Quando Jesus está a curar o cego de nascença, eles começam: uau, Jesus vai curar o paralítico. Eles: mas quem é este? E nesse dia, depois deles terem visto muitos milagres, eles vão perguntar-se: mas quem é esse homem? Que até o mar, já não são os demônios, até o mar, até o vento lhe obedecem. O que você precisa? Qual era o propósito dessa tempestade? Aí você entende. O propósito dessa tempestade era que eles entendessem quem era Jesus. Jesus se revelou diante deles. Então, existem situações que acontecem na nossa vida para que nós tiremos lição, para que nós tenhamos uma grande experiência, para que Deus possa se revelar na nossa vida. É ali onde você diz: eu não esperava que estaria aqui, mas Jesus me colocou aqui. Eu quero recordar a você que a Covid-19 foi uma grande tempestade que fustigou o mundo inteiro. A Covid-19. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque Jesus estava no nosso barco, porque Jesus acalmou a tempestade, porque Jesus revelou-se e hoje nós conseguimos dizer: Ebenezer,
que significa até aqui o Senhor nos guardou. Então, Deus vai permitir que nós passemos por algumas adversidades, vai permitir que nós tenhamos algumas doenças, mas essas doenças não são mortais. Essas doenças é para se manifestar a glória de Deus. É para que Deus mostre-nos que Ele é Deus e que Ele está no controle de tudo. E é para que nós tenhamos experiência para amanhã poder contar. Eu já falei para alguns na minha igreja, no dia da vigília. Um dia eu fiz um acidente brutal. Aquele carro ficou estragado, super estragado. Mas o que aconteceu? Eu saí daquele carro ileso. Aquilo é uma mensagem que Deus estava a dar a mim. Ele estava a dizer, eu é quem cuido de você. Não se preocupe, você está nas minhas mãos. Deus estava dizendo para mim, eu estou a dar a você uma segunda chance. Porque o que aconteceu naquele dia foi Jesus pegar a minha alma, segurar nas suas mãos. E depois do acidente, Ele me devolver. E ali eu entendi que Deus é que cuida da minha vida e que eu sou servo dEle, eu sou ungido dEle. Então aquele que é ungido de Deus, somente Deus é quem vai cuidar dele. Espero que você tenha certeza disso, que entenda que apesar de todas as tempestades, as adversidades, os ventos contrários na sua vida, Deus está sabendo e Ele vai cuidar de tudo isso que está a acontecer em sua vida. Para terminar, preciso dizer que os discípulos chegaram a outra margem, apesar da tempestade que eles enfrentaram. Isso significa que se Deus é quem fez a promessa, se Deus é que tem uma missão para com a sua vida, mesmo que venham os inimigos, os invejosos, os feiticeiros, pessoas contrárias ao nosso projeto, se a gente consagrar esse projeto a Deus, tenhamos certeza que esse projeto vai dar certo. Haverão pessoas que vão querer interferir, haverão pessoas que vão querer parar o nosso projeto, mas se é de Deus, se Jesus está na causa, você pode entender que nenhuma tempestade, nenhuma adversidade, nenhum amigo, nenhum pensamento contrário à nossa vontade vai prevalecer. Porque tempestades nós vamos enfrentar, mas o mais importante é que nenhuma tempestade será maior que o poder de Jesus, que é o dono do projeto, que é o dono da missão. Então, oxalá que você possa aprender aqui. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando na sua vida. A única coisa que eu quero é que você coloque Jesus na sua vida. Quando esse problema não estiver a te fazer bem, Jesus vai acalmar a sua tempestade. Jesus vai controlar todos os ventos contrários. Por quê? Porque Deus sabe de tudo o que se passa em você. E Deus cuida. Ele vai trazer a resposta na hora certa. E nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito na nossa vida. Se não for bênção de Deus, vai ser lição, vai ser uma grande experiência. Nós terminamos por aqui na atualização deste Evangelho e que Deus continue abençoando a você e abençoando a sua família, onde quer que esteja a nos escutar, que chegue até aí a força da nossa oração. E que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus sabe, Deus cuida. A partir do estúdio.mz.